essas questões espirituais, depressão, essas irmãs, também tem uma questão de espiritualizar isso? E a própria religião achar isso e talvez não dar o devido cuidado para essas pessoas? Você veja, assim, por conta disso aí, a gente acaba, as visitas que a gente acabou indo lá, eu entrei em contato com a direção do hospital para tentar entender melhor o que era aquilo, porque aquilo também para mim era, além de chocar de um primeiro momento, porque você entra no hospital psiquiátrico, para quem não foi, não foi ainda, não teve a oportunidade de fazer uma visita, então é um quadro difícil, porque você escuta gritos, você vê pessoas se batendo, você escuta pancadas e tal, então assim, é meio assustador, assim. Então, eu me debrucei, fui ler livros, fui pesquisar artigos, fui conversar com a diretora do hospital, enfim, com os médicos e tal. O meio em que a pessoa vive pode fornecer elementos tanto para a melhora quanto para a piora. E a questão espiritual, ela é muito delicada nesse meio. Por quê? Porque, por exemplo, o esquizofrênico, ele ouve vozes. E essas vozes são provenientes da cabeça dele. Ele acha que ele está ouvindo vozes. Ao longo da história, nós temos casos, por exemplo, Joana d'Arc. Ela ouvia vozes, era para ela ir para a guerra e tal, e por ser católica, a igreja entendeu aquilo como um sinal e tal, enfim. Então, ao longo da história, nós vemos uma ligação entre os distúrbios psicológicos e a espiritualidade. Até porque a depressão, por assim dizer, a ciência se debruçou sobre ela recentemente, a partir, salvo erro, da década de 70. Até então, ela era, por exemplo, romantizada. Os poetas eram pessoas que tinham uma tristeza na alma, uma melancolia, e através dessas tristezas eles faziam os poemas. Então, existem os poemas mórbidos e tal. Então, hoje, os médicos dizem que muitos poetas, na verdade, eles eram depressivos. E ele externava na poesia, na literatura, na música, a depressão que ele sentia. E aquilo se transformava em arte, né? Como nós conhecemos. Eu tenho um poema de Fernando Pessoa que fala sobre a morte, sobre o suicídio. Então, o meio que a pessoa vive fornece elementos para isso. Então, quando a gente traz isso, diante dessa caracterização, por exemplo, da pessoa ouvir vozes, ver vultos. Eu conheci, por exemplo, uma jovem, e a voz dizia para ela: você tem que se matar. Uma outra jovem, a voz falava para ela: você não é mais crente, você pecou. Você não tem mais salvação. Olha só onde vai a coisa. Você não tem mais salvação. Ela olhava para minha esposa e falava assim: não, irmã, eu não pequei, né? A voz está falando para mim que eu não pequei. Então, assim, é tão angustiador aquilo, você ver aquilo doído, e não entender o que está acontecendo. Então, na falta de conhecimento, ela está ouvindo a voz que está condenando ela naquilo, porque a experiência anterior dela, vamos dizer assim, é religiosa. Então ela sente uma opressão sobre o quê? O medo de pecar, de errar, de fazer alguma coisa que desagrade a Deus, e a milenar ameaça de ser condenada ao inferno. Então, na cabeça dela, a enfermidade desempenhava essa função. Então, talvez, eu não conheço, mas talvez uma outra pessoa de um outro circuito, de uma outra experiência, um professor acadêmico, universitário, um engenheiro aeroespacial, sei lá, talvez ele veja ETs ou alguma coisa, não sei. Sim. Mas sim, a parte espiritual influencia. Não há espiritual, mas materialmente falando, a vivência da pessoa faz com que a experiência que ela tenha dentro da enfermidade acabe levando ela para o campo religioso. Tem uma irmã que tem falado comigo, irmão, e ela desenvolveu transtorno, eu esqueci. Transtorno obsessivo compulsivo. Eu acredito que é STOC, a abreviação, né? Mas o sentimento de ter pecado contra Deus. Então, todo momento, ela fala: nossa, eu falei isso. Às vezes é um pensamento de Cristo, um pensamento obsceno que vem e fala: nossa, eu pequei. E aí aquilo vai se tornando um desespero dentro da alma e a pessoa vai ficando em uma situação
Sim, sim. E aí, inclusive sobre pecado de morte, E aí a pessoa foi ficando em uma situação. Agora, eu falando com ela, vários áudios, várias mensagens, ela disse que 50%, agora que ela entendeu o que é Cristo, o que é salvação, o que é pecado, então 50% ela já está bem melhor com remédios. Mas ela estava em uma situação, então eu acho que agrava dependendo do que a pessoa é levada a acreditar também. Sim, não, isso aí com certeza. O fator psicológico, ele é sobrecarregado. Eu tenho um quadro depressivo, angústia, e o meu trabalho me oprime. É claro que se eu não tiver devidamente medicado, com acompanhamento, talvez com psicólogo, um acompanhamento dessa forma, essa opressão que eu sinto no meu trabalho possa aumentar o grau da minha depressão. Sim. Por exemplo, nós estamos agora num período de guerra. Imagina como é que tá os militares hoje. E isso a nível mundial. Porque a iminência de, sei lá, uma terceira... Para nós aqui, nós estamos alheios ao que está acontecendo de fato. Mas na cabeça de uma pessoa que vive isso e treina para esse momento, para a chegada desse momento, eu acredito que esteja 1000 por hora. A pressão é grande, né? Principalmente dos países, vamos dizer assim, mais predispostos a a iminência de um possível confronto. Então, os policiais estão na rua todo dia, ele está na iminência da morte, ele está na iminência de um ladrão, de uma operação policial, de qualquer coisa. Então, a pressão é tanto que no quadro policial, isso é um dos estudos que tem, que é das profissões mais afetadas pela depressão. Professores, eu já estive em sala de aula, a situação é terrível. Professoras desenvolvem toque, muito, muito frequente isso. Pessoa que às vezes fica movimentando a mão, você acha que é um caguete, uma mania, mas não é. Ela está exteriorizando a depressão dela. Bater as pernas, agitar-se compulsoriamente o corpo. Isso é muito característico, por exemplo, dos autistas. Eles externam corporalmente essa agitação que eles têm no psíquico deles, né?